Boa tarde, amados irmãos. Quero cumprimentar a todos vocês, saudá-los com a preciosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo, aquela que é melhor do que a vida. Meus irmãos, eu quero convidá-los para a gente falar com Deus e então estudar uma porção das Sagradas Escrituras. Em nossas orações, lembraremos da irmã Marlene Pires, que está internada com Covid. Lembraremos da irmã Darcy, sofreu um AVC, também está internada, ambas na UTI. Quero lembrar aqui da nossa irmã Arlete, melhoras para seu físico e clamar a Deus por tantos outros que estão enfermos. Vamos curvar as nossas cabeças. Amado Senhor, clamamos a Ti pelo Teu povo, Pai. Senhor, suplicamos a Tua misericórdia sobre cada um de nós, porque carecemos muito da Tua graça. Ó Senhor, estende a Tua mão sobre nós, ó Pai. Inclina os Teus ouvidos. Usa a Tua bondade com a gente, Senhor. Deus, eu quero pedir pelos nossos irmãos que estão passando por luta, por enfermidade. Clamamos a Tua misericórdia sobre cada um de nós, ó Pai. Aqui a nossa irmã Marlene Pires, a nossa irmã Darcy. Lembramos, ó Deus, da irmã Arlete, do irmão Clay, da irmã Keilânia, da irmã Elizabeth, do irmão Elias, da nossa irmã Eudimir, do irmão Arlindo, do irmão Alírio. Ó Senhor, tem misericórdia de todos eles. Quero pedir pela Tua palavra que o Senhor venha falar aos nossos corações nessa tarde. Em nome de Cristo eu te suplico, ó Deus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em Apocalipse, capítulo 8. Tem um assunto ali que ele é bem interessante e eu queria levá-los a considerá-lo nessa tarde. Apocalipse, capítulo 8, os versículos 1 a 6 dizem assim: Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Então vi 7 anjos que se achavam em pé diante de Deus, e lhes foram dadas trombetas. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se achava diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E ao anjo tomou o incensário, encheu-o de fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Eis aí uma porção das Escrituras que tem algumas lições que são bem interessantes e preciosas. Meus irmãos, o livro do Apocalipse procura nos ensinar acerca das coisas futuras, mas não nos dá apenas uma visão do futuro, também nos dá uma visão do céu. No livro de Apocalipse, o céu se descortina diante de nós de uma maneira que em nenhuma outra passagem das Escrituras nós conseguimos perceber. E então algumas coisas que acontecem no céu são reveladas a nós. Aqui tem algo que nós conseguimos perceber no dia a dia, mas que Apocalipse está nos revelando. Está mostrando que às vezes os céus ficam em silêncio. E é disso que eu quero falar nessa tarde. O silêncio dos céus. Então veja que no versículo 1 está escrito assim, que o céu ficou em silêncio por cerca de meia hora. Pensa bem nisso. João, ele na sua percepção celestial desde o capítulo 4, ele vai notando que o céu está em constante movimento, está em constante agitação, que o céu está em constante funcionamento. Mas então, no capítulo 8, ele percebe que por um tempo, o céu meio que estagnou, o céu meio que parou, o céu ficou completamente em silêncio. Você já percebeu isso na sua vida? Às vezes parece que o céu ficou em silêncio acerca da sua realidade. O céu parece que está em silêncio acerca do seu problema. O céu parece que está em silêncio acerca da sua angústia, acerca da aflição que você está passando, do seu casamento, dos seus filhos, do seu emprego ou do seu desemprego. Meus irmãos, a Bíblia está nos ensinando algo que às vezes nós experimentamos. E observe que no versículo 3, parece que o silêncio dos céus está relacionado com a oração dos santos.
Versículo 3 fala que tinha um anjo com o altar de incenso. E o altar, um candelabro, um incensário. Um incensário cheio de incenso com as orações dos santos. E estava oferecendo essas orações diante do trono. E mesmo com as orações ali oferecida pelo anjo, as orações dos santos, ainda assim o céu estava em silêncio. Você já sentiu os céus em silêncio acerca das suas orações? Você clama e nada. Você insiste em clamar, mais uma vez nada. E você continua clamando, mas parece que os céus estão em silêncio. No Velho Testamento tem até uma expressão que é chamada céus de bronze. Aqueles céus que parecem uma parede, tanto não vem água, quanto parece que a oração não sobe. Meu irmão, o que a Bíblia quer nos ensinar? A palavra de Deus é um livro que procura falar não apenas à mente, mas também ao coração. E fala nos mostrando como é o agir de Deus. Quando os céus estão em silêncio, o que nós podemos aprender sobre o silêncio dos céus? Então, nós vamos aprender nessa passagem que o silêncio do céu, ele é pedagógico. O silêncio do céu, ele nos ensina. Nós temos muito a aprender de Deus quando os céus ficam em silêncio. E veja aqui a primeira lição. A primeira lição. Às vezes, os céus ficam em silêncio para que a nossa perseverança seja honrada. Meus irmãos, nós, às vezes, queremos que os céus respondam, enquanto que os céus está querendo que a gente persevere. Percebe aí? Nós estamos apreensivos para que o Senhor responda à nossa oração. E o Senhor, naquele momento, não está respondendo à nossa oração, porque o que Ele quer é que nós perseveremos em orar. Vou dar um exemplo. Se lembra aquela passagem da Bíblia, onde Jesus está passando por uma região e fala que veio uma mulher que era Ciro-fenícia, e essa mulher, ela ficava clamando a Jesus para ter misericórdia, porque a filha dessa mulher estava terrivelmente endemoniada. E Jesus ia passando como quem não estivesse ouvindo ou não estivesse dando atenção. E essa mulher insistiu em clamar. E ela foi atrás de Jesus, conforme Jesus ia indo, ela ia clamando. E o fato é que, diante do silêncio de Jesus, os próprios discípulos interpelaram. Os próprios discípulos disseram: Senhor, responde a mulher, porque ela está sendo muito insistente aqui com o Senhor. Aí Jesus vai nos ensinar aquilo, que o silêncio do Senhor diante do clamor daquela mulher é para ensinar sobre a perseverança. A insistência daquela mulher foi honrada por Jesus Cristo porque ela perseverou. Meu irmão, o silêncio do céu quer nos ensinar a perseverarmos diante dele. Teve um outro exemplo. A Bíblia diz que quando Jesus Cristo saía de Jericó, tinha um cego à porta de Jericó. O nome do cego era Bartimeu. E quando o cego ouviu que Jesus Cristo estava passando por ali, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele insistia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E cada vez mais as pessoas, cada vez mais ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus calado. As pessoas começaram a repreender o cego. As pessoas começaram a dar bronca no cego. Cala a boca, cego. Deixa de ser importuno, deixa de ser inconveniente. E diante da insistência do cego: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Aí sim, Jesus rompeu o silêncio e mandou que o cego viesse à sua presença. Aí quando o cego está diante dele, Jesus fala assim: o que queres que eu te faça? E o cego fala: Senhor, que eu veja. E Jesus fala: vai, seja feita conforme a tua fé. Percebe aí que Deus, Jesus Cristo ali, ele ficou em silêncio para que as pessoas aprendessem a perseverar? Primeira lição, primeira pedagogia do silêncio do céu. É o Senhor querendo honrar a nossa perseverança. Meus irmãos, aprendamos a insistir. O que nós não podemos fazer diante do silêncio do céu? O que nós não podemos fazer? Em primeiro lugar, a gente não pode desistir.
Não desista porque parece que o céu está em silêncio. Pelo contrário, persevere em orar. Continue dizendo: Senhor, tem misericórdia. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Elias, ele foi orar para que viesse chuva. E o texto fala que a primeira vez que ele orou, ele mandou o servo dele olhar para o mar. O servo foi e voltou dizendo: Elias, nada. Aí o texto fala que Elias mais uma vez colocou o rosto no chão e orou. E pela segunda vez pediu para que o servo fosse. O servo foi, voltou e disse: Elias, nada. E foi assim na terceira, e foi assim na quarta, foi assim na quinta, foi assim na sexta, até que na sétima. Na sétima, o servo voltou. E eu imagino que até a quinta, sexta, o servo já estava por aqui. Já estava totalmente desanimado. E na sétima ele volta e fala: Elias, eu vi uma nuvem subindo do mar. Ele foi até um tanto assim, como é que a gente pode dizer? Desanimador. Porque ele falou: mas Elias, a nuvem é tão pequena, parece o tamanho da mão de um homem. Aí Elias falou: olha, é dessa pequena nuvem que virá uma grande tempestade. A perseverança de Elias foi honrada pelo Senhor. Primeira coisa que a gente não pode fazer diante do silêncio do céu é desistir. A Bíblia fala que Naamã, leproso, foi-lhe dado a ordem de mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Ele queria desistir logo de cara. De primeira ele já queria desistir. Mas aí o servo dele falou: ó, Naamã, se fosse uma coisa difícil, você não faria? Vai lá, rapaz. Aí ele foi, mergulhou a primeira, mergulhou a segunda, mergulhou a terceira, na quinta, na sexta, até então nada. Continuava inteiramente leproso igual antes. Até que a sétima. Na sétima, aconteceu tudo de uma vez. Ele foi completamente purificado. O que aconteceria com Elias e com Naamã se tivessem desistido da primeira, da segunda, da terceira, da sexta vez? O que teria acontecido? Nada. Mas porque perseveraram. Porque perseveraram, os céus romperam o seu silêncio. Meu irmão, em primeiro lugar, não desista. Persevere, e na sua perseverança, o céu há de romper o silêncio. Segunda coisa que a gente não pode fazer, diante do silêncio do céu, é desobedecer. Meus irmãos, às vezes, porque os céus estão em silêncio, a gente quer fazer do nosso jeito e a gente desobedece. Um exemplo muito claro é o de Saul. Samuel falou que era para Saul esperar 7 dias, então Samuel chegaria e ofereceria o sacrifício. Aí Saul começa a esperar, os inimigos em volta e o povo impaciente. E aí os inimigos ameaçando e o povo impaciente, o povo começou a desesperar, encheu o ouvido de Saul e o povo começou a debandar, começou a fugir. Aí Saul, primeiro dia, nada de Samuel chegar. Segundo dia, nada. Terceiro dia, nada. Lá para o 7º dia, até o finalzinho da tarde, nada. Aí Saul o que faz? Diante do silêncio, ele desobedece. Era para esperar esperar Samuel, então Saul não espera e oferece o sacrifício. Quando ele terminou de oferecer o sacrifício, quem aparece? Samuel. Meus irmãos, olha, diante do silêncio, nós não podemos desistir, mas nós também não podemos desobedecer. Um outro exemplo, quando Moisés, ele subiu ao monte para receber a lei, o povo de Israel ficou ao pé do monte, e Moisés ficaria no monte 40 dias. Passou o primeiro dia, o povo ao pé do monte. Passou o 5º, passou o 10º. Conforme foi passando os dias, o povo, diante do silêncio de Moisés no alto do monte, o povo ficou assim: puxa, o que foi feito de Moisés? O que foi feito do Deus de Moisés? E diante desse silêncio, o povo o que faz? Olha, já que Moisés não veio, já que o Deus de Moisés está em silêncio, vamos fazer um bezerro de ouro e vamos adorar o bezerro de ouro. O que eles fizeram diante do silêncio? Desobedeceram. Meus irmãos, em segundo lugar, nós não podemos desobedecer diante do silêncio. E terceiro, nós não podemos desanimar e nem desesperar.
A Bíblia fala que João Batista, ele estava preso e na prisão ele ouviu falar que Jesus Cristo estava fazendo muitas maravilhas. Mas enquanto acontecia maravilhas onde Jesus estava, João Batista continuava preso. João Batista estava ameaçado de morte. João Batista estava num cárcere. E aí João Batista, diante daquele silêncio da parte de Deus, ele mandou perguntar para Jesus. Ele mandou dizer, olha, perguntem para ele, és tu aquele que havia de vir? Ou eu devo esperar outro? Meus irmãos, João Batista, ser humano igual a nós, ele estava num momento de desânimo. Ele estava num momento talvez até de desistência. Ele que antes reconheceu Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele que antes disse que importa que Jesus Cristo cresça e que ele diminua. Agora diante do silêncio de Deus com ele. Olha como é que João Batista se encontra. Desanimado. Desistindo. És tu aquele que havia de vir ou eu devo esperar outro? Então, meus irmãos, o silêncio do céu, em primeiro lugar, na sua pedagogia, quer nos ensinar a perseverar. A perseverar. E na nossa perseverança, nós não podemos desistir, não podemos desobedecer e não podemos nos desesperar. Indo adiante, segundo lugar, o versículo 1 aí de Apocalipse fala que o silêncio do céu durou meia hora. E aqui eu aprendo uma segunda lição. Há silêncio no céu, mas glória a Deus, o silêncio é temporário. O silêncio é temporário. Meus irmãos, o que são meia hora para os céus? Para quem está no desespero, meia hora parece uma eternidade. Mas o que são meia hora para os céus? Pense bem nisso. O silêncio de Deus acontece, mas é um silêncio temporário. Veja, Abraão, quando foi chamado para ser pai, ele tinha 75 anos. Mas ele só se tornou pai aos 99 para 100 anos. Então o silêncio dele durou cerca de 24 para 25 anos. Isaac, quando ele começa a orar por sua esposa, ele casou com 40 anos. Ele ora por sua esposa para ter filho e ele só é pai aos 60 anos. Então o silêncio de Isaac foi de 20 anos. Veja, houve silêncio, mas o silêncio foi temporário. Nem sempre é breve, porque 20 anos não é pouco tempo. Nem sempre é breve, mas confia nisso. Será sempre temporário. Os céus não ficarão em silêncio para sempre, diante de um servo que persevera na oração. Meu irmão, guarda isso. Os céus não ficarão em silêncio para sempre, diante de joelhos que perseveram e se dobrar em oração. A palavra do Senhor quer nos garantir essa realidade. A palavra do Senhor quer nos dar essa certeza. Vamos adiante? Temos mais algumas breves lições. Terceiro lugar, o silêncio do céu tem tempo estabelecido. Não é só temporário, também tem um tempo que já está estabelecido. Meu irmão, o silêncio do céu vai se romper sobre a sua vida em nome de Jesus Cristo. O tempo está estabelecido. No versículo 11 desse mesmo capítulo, diz assim, desculpem, o versículo 1 diz que era cerca de meia hora, quer dizer, o tempo estava estabelecido. O que a gente pode entender sobre isso daí? Que o Senhor, ele estabeleceu tudo diante da sua sabedoria. Ele estabeleceu tudo diante da sua cronologia onisciente. Tem duas expressões para tempo na Bíblia. Uma expressão é cronos. E cronos quer dizer isso, é uma coisa sequencial. 1 hora, 2 horas, 3 horas. Mas a segunda expressão para tempo na Bíblia é kairos. E kairos quer dizer tempo de Deus, tempo oportuno. Meus irmãos, tem o tempo oportuno de Deus, onde foi estabelecido que o silêncio se completaria. O Senhor tem coisas que tem planejado fazer em meio ao silêncio, em meio a esse momento que ele não age. Nós precisamos tão somente entender que o Senhor, ele estabeleceu o tempo oportuno para ele agir. E em meio a esse tempo, coisas maravilhosas virão a acontecer.
Eu gosto de uma situação que me leva a pensar. Jó, ele ficou completamente pobre. E no que Jó ficou completamente pobre, ele ficou assim, meio que mendigando. O texto fala que ele ficou no lixão da cidade. Aí, como é que Jó veio a enriquecer? A Bíblia fala que os seus parentes, cada um deles veio até Jó e deu a ele um presente. Aí, com os presentes de vários dos seus parentes, ele voltou a enriquecer. E o que me veio à mente? Ora, se ele já tinha esses parentes, e esses parentes já tinham recursos para lhe dar o presente, por que os parentes demoraram tanto para dar esse presente para Jó? Então, a gente não sabe quanto tempo levou o período de miséria de Jó. Mas o texto nos leva a entender que foi um período longo. Poxa, por que os parentes esperaram 5 anos para dar o presente? Por que os parentes esperaram 10 anos? Meus irmãos, em si, não foi por insensibilidade dos parentes. Foi, acima de tudo, porque Deus tinha um tempo estabelecido para que houvesse um silêncio dos parentes. Pensa nisso. Por que às vezes o emprego não apareceu no momento que eu quero? Porque Deus estabeleceu o período do silêncio. Nós precisamos perseverar e entender que nem sempre nós saberemos por quanto tempo. Por exemplo, Elias não sabia que tinha que orar 7 vezes. Ele foi orando até que chegou a 7. Mas se fosse 8, ele oraria às 8. Se fosse 9, ele oraria às 9. Eu não sei qual foi o tempo que Deus estabeleceu. Mas eu sei que quando chegar o momento estabelecido por Deus, o silêncio vai se romper. E é nisso que eu devo crer, é por isso que eu devo perseverar. Quarto lugar, meus irmãos, o silêncio do céu. Pensa bem nisso. O silêncio do céu só pode ser quebrado com o clamor da terra. Guarda isso no coração. O silêncio do céu só pode ser quebrado com o clamor da terra. Olha os versos 3 e 4. Os versos 3 e 4 dizem assim: Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. O que fará com que esse silêncio se rompa? É que estava subindo a Deus muito incenso com as orações dos santos. Enquanto o céu estava em silêncio, os santos da terra estavam clamando. Enquanto os céus estavam parados, os santos na terra estavam se movimentando em oração. Meu irmão, sabe o que vai romper o silêncio do céu sobre a sua vida? O clamor da sua alma diante de Deus. O que vai romper o silêncio do céu sobre você? O clamor do seu coração, dos seus joelhos diante do Senhor. A Bíblia vai falar sobre uma viúva pobre. E essa viúva procurava um juiz, que o juiz era iníquo. E procurou a primeira vez, o juiz nada. Segunda vez, juiz nada. Terceira vez, juiz nada. Aí chegou uma hora que o juiz falou assim: olha, essa mulher, ela é muito importuna. Ela é muito chata. Essa mulher é muito barulhenta. Em nosso contexto, ele diria assim: essa viúva é barraqueira. E ele falou assim: olha, para que essa viúva pare de me importunar, para que ela pare de fazer barulho, para que ela pare de fazer barraco, usando essa expressão, eu vou atender o clamor dela. O que rompeu o silêncio do juiz? O clamor da viúva. E Jesus Cristo vai dizer: se o juiz era iníquo, mas mesmo sendo iníquo, ele atendeu à insistência da viúva, imagine o Pai, que não é iníquo, é bondoso. Imagine o Pai, que não é iníquo nem insensível, é misericordioso. Ele também vai atender aqueles que clamarem. Meus irmãos, o que rompe o silêncio do céu é o clamor da terra. O que rompe o silêncio do céu são os joelhos daqueles que se dobram, o clamor daqueles que oram, o jejum daqueles que se quebrantam. Em nome do Senhor, façamos isso diante do Pai. A Bíblia está nos dizendo que o silêncio foi diante da oração, mas o rompimento do silêncio foi por causa da oração. É porque insistiram em orar. O texto aqui está dizendo
que o incensário é levado a Deus com as orações dos santos e retorna com grandes respostas tiradas do altar. Olha o versículo 5. E o anjo tomou o incensário, encheu-os de fogo do altar e atirou-os à terra. Então, esse incensário que subiu com oração, ele está voltando à terra com o fogo do altar. Veja bem, meus irmãos, olha o que o texto está dizendo. O incensário é levado a Deus com as orações dos santos, mas retorna aos santos com as respostas tiradas do altar. Meu irmão, a sua oração trará resposta do altar de Deus para a sua vida. A sua oração trará resposta do altar que está diante do Senhor para a sua realidade. Entenda isso, creia nisso e se aproprie disso. Acredite que a sua oração não está sendo como um sino que tine ou como um sino que retine. Não é barulho pelo barulho, não é barulho em vão. Sobe ao Senhor e no tempo estabelecido por Deus retornará a nós com respostas vindas do altar. Aí, em quinto lugar, o silêncio é o preparo de uma tremenda orquestra que irá ser tocada no momento de Deus. Olha o que o texto está dizendo. Uma tremenda orquestra. O versículo 1 começa dizendo que, o versículo 2 fala: então viu 7 anjos que se achavam em pé diante de Deus e lhes foram dados 7 trombetas. Meus irmãos, está em silêncio, mas os anjos estão com trombetas. Eles estão preparando uma orquestra. Chegará o momento que esses anjos embocarão essas trombetas. E sabe uma característica da trombeta? Que ele é um instrumento sonoro bem vibrante, bem altissonante. Ele é um instrumento alto. Nos instrumentos musicais tem alguns que são chamados de soberanos, porque eles se sobressaem em seus sons. A trombeta é um instrumento soberano, ele se sobressai no seu som. Então, ainda que esteja em silêncio, saiba disso. Deus está preparando uma grande orquestra, uma tremenda orquestra, que será tocada no momento certo e romperá esse silêncio. O silêncio deve ser também um momento para nos prepararmos para o barulho que há de vir. Guarda no seu coração. Quando Elias, ele manda o servo ir, e o servo volta e fala assim, a pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, Elias chega no servo e fala assim, olha, corre e diz para Acabe. Corre e diz para Acabe que é para Acabe dar pressa, senão a tempestade, a grande chuva, os trovões, os raios o pegarão no caminho. O silêncio de Deus é um momento que nós devemos nos preparar para o grande barulho que há de vir, meu irmão. O barulho da resposta de Deus, o barulho da intervenção de Deus. Você observando ainda o versículo 5, finalzinho, diz assim, atirou a terra, né? E olha o que diz, houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Percebe que essas coisas todas rompem com o silêncio? Houve trovões. Imagine aí uma trovoada. A região de Conquista, ela não é conhecida por grandes trovoadas. Raramente acontece uma um pouco mais forte. Mas quando a gente vai mais para o sul, eu já vi sucessão de trovoadas que fizeram até alarme de carro disparar. Trovoadas que fizeram os alarmes dos carros na rua dispararem. É disso que o texto está falando. Grandes trovoadas. Aquele barulho alto e aquele barulho constante. O silêncio do céu é um momento que nós devemos nos preparar para o barulho que há de vir. Tenta imaginar a situação. Quando chegou o momento, os anjos, 7 anjos, cada um deles, embocou a sua trombeta. E tenta imaginar o sopro de cada um daqueles anjos sobre a trombeta. Tenta imaginar o barulho. O barulho de uma, de 2, de 3. O barulho das 7. E mediante o barulho das 7, ainda veio os trovões.
aquelas grandes trovoadas. E veio vozes, porque o texto está dizendo que soaram vozes, aquelas vozes bem altas. E está dizendo que houve terremoto, e que houve relâmpago, aqueles clarões. Meus irmãos, realmente há silêncio. E o silêncio é desconfortante, mas o silêncio é um tempo de perseverança. E também o silêncio é um tempo de preparo para o grande barulho que há de vir. Elias fala, olha, diz para Acabe para se preparar, porque vem tempestade. Meu irmão, você está orando? Você está clamando? Você realmente está buscando a face do Pai? Se prepara, porque barulho de Deus virá para o seu problema. Trovoadas de Deus virão para o seu problema. Anjos tocarão suas trombetas sobre a situação que você está vivenciando. Esse é o Deus que nós cremos. É o Deus que responde, é o Deus que age, é o Deus que é fiel, é o Deus que intervém. Ora, o silêncio será rompido, casamentos serão restaurados, filhos serão reconciliados, empregos serão abertos. Meus irmãos, o nosso Deus entrará com providência. Confie no Senhor. O nosso Deus é um Deus de resposta. Quero caminhar para o final, colocando duas últimas lições. Diante do silêncio do céu, haverá recompensas. Meus irmãos, guardemos isso. Diante do silêncio do céu, haverá recompensas. A Bíblia fala que havia anjos, havia as almas dos que estavam decapitados debaixo do altar. E observe o que diz aqui, no capítulo 6, no versículo 11. Diz assim: então a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Vamos ver o contexto? Diz aqui o versículo 9. Quando abriu o quinto selo, debaixo do altar, as almas daqueles que tinham sido mortos, por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho que o sustentavam. Verso 10. Clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o sangue dos que habitam sobre a terra? Então percebe que essas almas decapitadas, elas estavam clamando e até então estavam em silêncio? Elas clamavam, mas até então Deus em silêncio? Senhor, até quando? Versículo 11 diz assim: então a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Meus irmãos, olha, o Senhor, Ele dará recompensa àqueles que perseveram diante dEle. Ele vai retribuir a nossa busca. Ele vai retribuir a maneira como nós confiamos, como nós perseveramos, como nós realmente dependemos totalmente dEle. Veste branca aqui fala de purificação. Veste branca fala de perdão. Veste branca fala de salvação. E veste branca fala de autoridade espiritual. As pessoas com veste branca, elas tinham autoridade de estar nos céus, de estarem na presença de Deus. Meu irmão, que o Senhor nos revista dessa autoridade. Sejamos dependentes do Senhor. Em último lugar, e aqui é o caminho para encerrar. Em último lugar, precisamos aprender a descansar ante o silêncio de Deus. Em último lugar, eu coloco isso. Precisamos aprender a descansar ante o silêncio de Deus. Ainda no capítulo 6, no versículo 11, o texto termina dizendo assim, ó. Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhe disseram que repousassem, ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, e seus irmãos que iam sendo mortos, como igualmente eles foram. Estava dizendo que lhe disseram para que repousassem ainda por pouco tempo. Meus irmãos, diante do silêncio, precisamos perseverar. Precisamos confiar. Precisamos nos preparar para o barulho que há de vir. Mas o texto também está dizendo que precisamos aprender a descansar diante do silêncio do Senhor. Nós precisamos aprender a descansar. Deus vai entrar com providência. Não é no meu tempo, é no tempo dele. Vamos pensar aqui em algumas situações. Testemunhos e também no que a Bíblia fala. Tem um testemunho de uma irmã
muito me abençoou a vida dela. Ela conta que quando ela ficou viúva, o esposo dela deixou um carrinho, um Fusca, isso há mais de 20 anos. E então ela vendeu o Fusca. Só que a pessoa que comprou o Fusca era um desconhecido que deu um cheque. E infelizmente o cheque sem fundo. Aí ela não tinha contato com este homem, então ela realmente teve o seu carrinho perdido. E ela então sentiu de Deus começar a orar da seguinte maneira: Senhor, meu marido não deixou nada para mim, o que ele deixou foi esse Fusca. E o homem foi e levou o Fusca. Ô Senhor, entra com providência. Meus irmãos, essa mulher orou uma semana, orou um mês. Nossa igreja aqui tem uma reunião de oração das senhoras, às tardes, segunda e terça-feira. E ela vinha na segunda e orava, vinha na terça e orava. Orou 2 meses, orou 3, orou 4. Muitos já teriam dado a situação por perdida. Aí depois de 6 meses orando, o homem que pegou o Fusca e deu o cheque sem fundo, foi à casa dela. E indo à casa dela, ele foi devolver o Fusca e falou assim: olha dona, eu nem cheguei a andar com o Fusca. Eu deixei o Fusca na garagem, só fiz trocar os pneus. E eu sempre que olhava para o Fusca, no meu coração ficava uma voz me dizendo: esse Fusca é de uma viúva. Esse carro é de uma viúva. O que levou esse homem a devolver o carro, gente? O que levou esse homem, depois de 6 meses, a trazer o carro de volta? Foram 6 meses de silêncio. Foram 6 meses de resposta. Mas foram 6 meses Deus preparando a resposta para aquela irmã. Precisamos aprender a descansar diante do silêncio de Deus. Precisamos aprender a confiar e a perseverar, nos preparando para o barulho que há de vir. A Bíblia fala que Jesus Cristo recebeu mensageiros de Marta e Maria. E os mensageiros disseram que Marta e Maria falaram: olha, aquele a quem tu amas está doente, está perto de morrer. Vem depressa, senão ele morre. O texto fala que Jesus esperou ali ainda mais 2 dias, ou 4 dias. O fato é que quando ele chegou lá, Lázaro já estava sepultado há 4 dias. 4 dias de morto. Eu fico imaginando como é que esses 4 dias de silêncio foram angustiosos, foram angustiantes para Marta e para Maria. Elas mandam até Jesus, primeiro dia, silêncio. Segundo dia, silêncio. Quando os mensageiros chegaram, talvez eles tivessem dito assim: olha, Jesus falou que não sabe quando é que vem. Jesus falou que viria, mas não falou quando. Silêncio. Tão somente silêncio. Terceiro dia, silêncio. Quarto dia, silêncio. E em meio a esse silêncio, parece que a coisa só veio a piorar. O doente faleceu, o falecido foi enterrado, e o enterrado agora estava em estado de putrefação, porque Marta chegou a dizer para Jesus: Senhor, já cheira mal. Aí Jesus, ele olha para Marta e ele falou assim: não temas. Se creres, verás a glória de Deus. Meu irmão, minha irmã, diante do silêncio, guarda isso. Se creres, verás a glória de Deus. Qual é a grande necessidade que nós temos diante do silêncio? Aprender a descansar. Aprender a perseverar. Tem um irmão, ele não é de nossa igreja, ele me fala que quando ele se converteu, a esposa dele não queria nada com Cristo. E a esposa ficou até chateada com ele porque ele se converteu. E a esposa falou que na conversão dele, que ele não esperasse nem que ela fosse para a igreja e nem que ela deixasse de ir nas festas que ela gostava de ir. E aí esse irmão me contava que para ele era até assim, vexoso. Ele indo para a igreja e a mulher indo para a festa. Ele indo para a igreja e a mulher indo para o carnaval. E ele fala que ele chegava na empresa dele, aí os colegas chegavam nele e falavam: olha, eu vi sua mulher em tal lugar. E ele me falando assim: olha, pastor, quando o pessoal veio me falar isso, eu falava: Deus sabe. E nisso de Deus sabe, o pessoal falava: eu vi sua esposa no bar, Deus sabe. Eu vi a sua esposa em tal lugar, Deus sabe. Chegou o ponto que a própria esposa largou ele. A esposa falou: não quero mesmo, e foi embora. E ele me disse: olha, pastor, eu só falava assim: não, mas Deus sabe, Deus está vendo.
Bom, depois de um tempo, a esposa, num vazio tremendo, procurou ele de novo. E falou para ele que estava muito triste, que estava infeliz, que não sabe como é que isso aí deixou acontecer com ela. Aí ele disse: olha, eu sei quem pode resolver esse seu problema. Não sou eu não, é Jesus. A esposa se converteu. O casamento deles foi restaurado. Eu conheço esse casal e na época eles não tinham filhos. A filha dele já tem mais de 18 anos. Glória a Jesus Cristo. Chegou o momento que o Senhor rompeu o silêncio desse irmão, restaurou o seu casamento, e a sua mulher hoje é uma mulher muito crente, muito consagrada, muito piedosa. O que a gente pode dizer sobre isso, meus irmãos? Que diante do silêncio, a nossa maior necessidade é aprender a descansar, é perseverar descansando, é confiar descansando, é se preparar para o grande barulho que há de vir, descansando no Senhor. Que o seu coração descanse diante desse silêncio. Que o seu casamento, ainda que esteja passando por muita dificuldade, você esteja confiando que chegará o momento que o Senhor romperá esse silêncio. Que Ele traga respostas, que trombetas toquem sobre a sua vida, que vozes venham para romper o silêncio, que haja trovoada, que haja um terremoto. Que a resposta de Deus venha ao seu encontro. Essa é a palavra que eu queria trazer hoje, que de alguma maneira seja um bálsamo do Senhor para a sua vida. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Nosso Pai, muito obrigado pela Tua palavra, porque é tantos ensinos preciosos. Rogo para que nessa tarde algo tenha sido compartilhado, que venha como um bálsamo ao coração daqueles que nos ouvem. Que Tua misericórdia nos assiste. Ó Pai amado, muito obrigado pelo Teu povo. Em nome de Jesus nós te suplicamos. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Amanhã à noite nós teremos nosso culto de oração e estudo bíblico. 19h30 a oração, a partir das 20 horas o estudo bíblico. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Um grande abraço.